Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, quarta-feira, nossos assuntos por aqui sempre voltados para as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. É o primeiro programa sobre saúde de 2023, neste dia 4 de janeiro. E para essa conversa a gente recebe o Dr. Márcio Steinbruch. Ele é convidado, ele é cirurgião vascular e angiologista do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, Dr. Márcio? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Obrigado sempre pela colaboração com a gente, tantas as participações até aqui. Vamos inaugurar, então, esse 2023 falando de saúde, o nosso primeiro programa de saúde deste ano. Tudo bem por aí? Graças a Deus, tudo em ordem. Para os que já almoçaram, boa tarde. Para os que ainda não almoçaram, bom dia, né? Porque meio-dia sempre a gente fica naquela dúvida. É um prazer estar com vocês, descontraidamente e podendo ajudar no que for possível as dúvidas. E, primeiramente, um feliz ano novo, claro, com saúde, né? Para todos nós, amém. Vamos lá, o nosso primeiro assunto de hoje é o seguinte: o sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, é o responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo que nossas células recebam nutrientes e oxigênio. Esse sistema, fundamental tanto para a nossa sobrevivência como para uma vida saudável, está constantemente sobrecarregado por nossos hábitos de vida, por causa dos nossos hábitos de vida. Dr. Márcio Steinbruch, como é que funciona esse nosso sistema circulatório ou sistema cardiovascular e por que a gente está com tudo isso sobrecarregado por hábitos de vida? Bom, a nossa circulação ela serve justamente para distribuir o oxigênio e os alimentos para as células, né? Eu costumo fazer uma analogia com uma cidade, onde cada célula é uma casa e nós temos o encanamento que leva água limpa para as casas e nós temos um encanamento que traz água servida de volta. Basicamente, essa é a circulação. Então, nosso coração bombeia o sangue arterial, que vai para a periferia do nosso corpo, e as veias trazem o sangue venoso de volta para o pulmão, para que ele oxigene e volte a circular novamente. Para isso que serve a circulação. Outras coisas também. A circulação ela funciona também como um sistema de correio, levando hormônios, né, que são como se fossem mensageiros para que outros órgãos funcionem adequadamente. É bastante interessante essa sua explicação, né, essa comparação, nessa analogia, né, com o encanamento, né, e a gente imagina uma casa, o encanamento de uma casa funcionando. Nesse retorno do sangue, portanto, pela parte venosa, a gente pode dizer assim, a grosso modo, evidentemente, né, é um sangue de reuso. Exatamente. Na verdade, todo o sistema circulatório é para que se tenha um sangue de reuso. Então, ele sai pelas artérias, como se fosse, como falei, né, tubulação de água limpa, e ele volta pelas veias, como se fosse o esgoto. E a reciclagem dele, veja bem, simplificadamente falando, a reciclagem dele é no pulmão, onde ele é reoxigenado e vira sangue arterial de novo. Mas a coisa é um pouquinho mais complicada, porque ele passa pelo fígado, ele passa pelo rim, então são retiradas toxinas, outras coisas mais, para que ele seja reciclado e volte para a circulação. Mas é isso mesmo, é o sangue de reuso. Ainda sobre essa explicação, tudo isso é muito legal de ser falado para o paciente aí na hora da consulta, esse trocar em miúdos para que as pessoas entendam. Acho que isso
eu tenho a impressão que facilita até na hora do uso do remédio. A pessoa, ela sabe por que que ela está tomando um remédio, porque ela precisa, né, manter o encanamento em ordem. É legal falar assim com o paciente, né? Exatamente. Eu procurei me adequar à linguagem leiga, né? É melhor do que usar o tecniquez. Na linguagem técnica, às vezes a gente quer parecer assim elegante, começa a falar um linguajar técnico, mas não é isso. A gente tem que informar o paciente que, na sua grande maioria, é leigo, apesar de ter sua cultura, sua inteligência, isso a gente não pode desmerecer, mas ele não vai entender o linguajar técnico. É a mesma coisa quando eu converso com um advogado, eu não vou entender nada do que ele disser para mim se ele não traduzir para o leigo. Então, é muito importante essa conversa. Bom, a gente está iniciando janeiro, o verão começou há poucos dias, mas o calor já vem forte, né? A gente daqui a pouco vai ter dias extremamente quentes, né? Quais são os cuidados que nós devemos ter nessa época do ano, com o calor, doutor Márcio, para manter a saúde em dia? Bom, em termos de circulação, é muito importante termos os cuidados de nos hidratarmos bem, né? Temos que manter o organismo bem hidratado para que nós tenhamos uma diluição do sangue adequada para a sua circulação. A desidratação pode, assim, de forma leiga falando, engrossar o sangue e ficaria mais espesso, né? Mais viscoso, e isso pode levar à formação de trombose, é quando o sangue coagula dentro das veias ou das artérias. Então, muito importante isso. Segunda coisa é tomar cuidado com a exposição ao sol, né, muito forte, naqueles horários que são mais perigosos, até porque indivíduos que tenham varizes, estas podem piorar na época do calor. Como elas são a dilatação de veias, o calor, como é vasodilatador, ele pode piorar os sintomas. Então, é muito importante que se tome esses cuidados, não se expor muito ao calor direto. Como estamos falando de artérias, as pessoas que têm problemas cardíacos, ou seja, os cardiopatas, eles também devem tomar cuidados especiais durante o verão em razão dessa condição? Na verdade, o verão, como é calor e ocorre a vasodilatação, isso para as artérias é bom, porque as artérias se dilatando, você melhora o fluxo arterial, que é aquele sangue que leva o alimento para as veias. Desculpa, para as células, né, para a periferia. Já no sistema de retorno, as veias dilatadas, elas não conseguem trazer direito o sangue de volta. Então, isso piora com muita intensidade os problemas de veias, os problemas venosos. Já no inverno é o contrário. As artérias se contraem, dificultando a circulação do sangue que leva o alimento. Mas, em compensação, melhora o retorno venoso. Agora, com relação a quem tenha problemas cardíacos, geralmente algumas obstruções em artérias do coração, o calor ele pode fazer com que a pressão caia. E apesar de haver a vasodilatação, né, das artérias, quando a pressão cai, essas artérias que já estão semi-obstruídas podem diminuir o fluxo do sangue e faltar em algum lugar. Então, é a época mais perigosa também para ataques cardíacos e outros problemas arteriais, por conta da queda da pressão. Mas, do ponto de vista calor, ele ajuda a circulação arterial. Então, falando ainda de artérias, os cardiopatas são beneficiados no calor em razão da vasodilatação, mas eles são prejudicados no frio em razão da vasoconstrição, daí o aumento de pressão. Exatamente. Só que no calor, apesar da vasodilatação melhorar um pouco a perfusão, né, a circulação do sangue arterial, tem que se tomar um pouquinho de cuidado, porque a queda da pressão também pode ser prejudicial. Mas, no geral, o calor é melhor para quem tem problemas arteriais, seja no coração, seja na periferia. Bom, a gente está no período de férias,
viagens, muitas delas longas demais, seja no avião, seja de carro. Quais são os cuidados que a gente deve ter? O senhor falou da trombose, e esse é um grande problema nessa época do ano, né? Como a circulação venosa, ou seja, o retorno venoso das pernas, né, dos pés, ele vem contra a gravidade, o mecanismo que nós temos de bombeamento é justamente a musculatura da barriga da perna. Então, conforme a gente caminha, essa musculatura contrai, espreme as veias, fazendo com que o sangue suba. Só que na situação de um avião, onde vamos ficar muitas horas sentados, dificulta esse retorno. Então, junta-se a dificuldade do retorno venoso, mais a ação da gravidade, levando nossa água, né, que está diluída no corpo, para baixo. Isso faz com que as pernas enchem e, pelo fato do sangue não conseguir retornar, também facilita a formação dos coágulos. Portanto, um dos maiores perigos de voos longos é a trombose. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Quem corre mais riscos? São os sedentários, são os obesos, ou todo mundo está sujeito a ter uma trombose? Basta uma situação de viagem longa e o risco está exposto. Veja bem, todos estão expostos ao perigo. Porém, existem aqueles grupos de risco, que são aqueles que têm maior probabilidade de ter. Então, esses são idosos, né? Apesar que hoje, né, chamam de idosos quem está acima dos 60, mas eu diria um pouquinho mais de idade, pessoas obesas, sem dúvida nenhuma, que já tem pela obesidade uma dificuldade do sangue retornar. Então, imagine ele parado horas e horas. Indivíduos que tenham câncer ou que estejam tratando o câncer, alguns tipos de tumor, eles podem aumentar a coagulação do sangue, podendo propiciar trombose. E um problema que ninguém dá bola, mas que é muito perigoso em voos longos, são as varizes. As varizes também podem provocar trombose em voos longos. Isso facilita muito, é muito comum. Porque dizem, doutor Márcio, que a panturrilha é o nosso segundo coração? Exatamente pelo que eu falei agora, né? Conforme nós andamos, a musculatura da panturrilha, ela comprime as veias internas, empurrando o sangue para cima. O sangue não desce porque existem válvulas dentro das veias que se fecham e se abrem para o sangue passar e não voltar. Então, por esse motivo, por eles bombearem, por essa musculatura bombear o sangue para cima, ele é conhecido como nosso segundo coração, porque o próprio coração nosso não teria a força de fazer com que esse sangue suba. Então, a panturrilha funciona como um segundo coração. Uma insuficiência venosa é uma dificuldade no funcionamento desse sistema, das válvulas das veias? O que é uma insuficiência venosa? Exatamente. Quando se usa o termo insuficiência em medicina, nós não estamos falando que a quantidade do órgão, a quantidade de coisas é insuficiente. Na verdade, nós estamos falando da função do órgão. Então, existe a insuficiência cardíaca, quando o coração não consegue bombear adequadamente, insuficiência respiratória, quando o pulmão não está funcionando adequadamente, e a insuficiência venosa é quando o sangue não consegue circular de volta. E, no caso, tem a ver, sim, o que você acabou de falar, principalmente causada pela lesão dessas válvulas. Então, quando a veia se dilata, se transformando em varizes, as válvulas, né, aquelas válvulas se afastam e não fecham mais. Então, o sangue ele sobe e desce, ele não consegue seguir em frente. E isso faz a insuficiência venosa, ou seja, o sistema venoso não consegue levar o sangue. E aí, esse paciente terá problemas já numa outra área, na parte cardiológica, porque é justamente o retorno do sangue para o coração, né? O caminho dessas veias insuficientes. Na verdade, a quantidade de sangue que vem das pernas não é suficiente para gerar um problema cardíaco. Mas essa insuficiência venosa, ela leva à formação de outras complicações.
Primeiro, leva à formação de varizes, porque a pressão aumenta dentro das veias internas e ela acaba se transferindo para as veias externas, que não aguentam essa pressão e se dilatam. Segunda coisa, a própria insuficiência venosa pode causar muita dor nas pernas, inchaço e sensação de queimação e outros sintomas parecidos. E terceiro, mesmo indivíduos que não desenvolvam as varizes, com esse problema interno que a gente costuma chamar de estase venosa crônica, que é o sinônimo de insuficiência venosa, eles também podem desenvolver as feridas, as manchas, quer dizer, todas aquelas complicações locais que as varizes também causam. Então, é muito importante tomar muito cuidado com a insuficiência venosa. Qual que é a prevalência da insuficiência venosa na população brasileira? O senhor tem esse dado? Olha, existem estudos que demonstram que cerca de 20% da população ativa tenha algum grau de insuficiência venosa. E isso é uma porcentagem muito alta. É que como ela tem diversas formas de manifestação e de sintomas, muitas vezes a pessoa não dá bola para isso, ela não liga. Então vai vivendo com aquele incômodo e tudo mais e não se dá conta que tem algum problema e acaba não procurando médico. Mas é uma prevalência alta mesmo, até por conta do costume moderno, né? o modo de vida moderno. Tudo muito Doutor fácil. Márcio, sim. Doutor Márcio Steinbruch, nossa conversa de hoje aqui no programa Gente que Fala, o primeiro programa sobre saúde, bem-estar e comportamento aqui do programa Gente que Fala, nas quartas-feiras, em 2023, doutor Márcio Steinbruch, que é cirurgião vascular e angiologista do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor Márcio, a gente vai falar então sobre as varizes, vamos aqui estabelecer algumas questões importantes relacionadas. É um problema que se agrava nessa época do ano, mas que pede atenção, que nem sempre é dada durante o ano inteiro, né? Quais são as causas das varizes? Tem gente que fala assim, nossa, mas apareceu ali na minha perna, eu nem trabalho em pé. Tem gente que acha que as varizes acontecem com quem fica muito tempo em pé, né? Outros acham que é porque fica muito tempo sentado, enfim. De certa forma, todos estão certos, mas na verdade o que acontece é o seguinte: existe uma transmissão genética, geralmente, que dá a probabilidade, quer dizer, aumenta a probabilidade do indivíduo desenvolver varizes, porque essa alteração genética mexe com a resistência da parede das veias. Então, se o indivíduo nasce com a informação genética para suscetibilidade às varizes, e ao longo da vida ele se submeter a situações que realmente podem provocar as varizes, ele vai desenvolver varizes. Entre elas, ficar muito tempo em pé, ou mesmo sentado muito tempo. Então, essas pessoas poderão desenvolver varizes por conta de uma genética que eles já trazem de nascença. E aí o que acontece é que essas veias se dilatam, as válvulas se afastam, como expliquei anteriormente, e o sangue acaba ficando parado. Como ele fica parado e a veia perdeu a força, né, perdeu a elasticidade dela, a tendência é que ela vá crescendo indefinidamente. Então, varizes, apesar de ser uma doença cuja evolução é lenta, mas ela é lenta e gradativa, ela não para, ela não regride. E as pessoas não dão valor a isso, até porque varizes não doem, como todo mundo pensa que ocorre. As varizes só começam a doer quando estão numa fase muito avançada, e isso significa que já está numa situação perigosa. Então, todo mundo que tenha sinais de vasinhos nas pernas, pequenas varizes, algumas veias verdes, dor na perna, ou parentes diretos que tenham varizes, é muito importante que visitem um vascular. Quais são os riscos dessa negligência em relação a tudo isso? Porque, por se tratar, muitas vezes, de uma situação silenciosa, vai deixando, quais são as consequências? Inclusive, quando já se sente dor e a pessoa não vai atrás e o problema pode estar muito avançado. Quais são os riscos, na verdade? Exatamente. Muita gente tem medo do tratamento porque
folcloricamente, né, historicamente, o tratamento das varizes era algo meio horripilante, mas já mudou tudo, hoje em dia não tem mais nada disso. Mas se a pessoa não der bola para isso, a tendência é que aquilo vá crescendo. Veias doentes podem levar outras veias a ficarem doentes também, por conta do aumento da pressão. Essas veias vão chegar a um tamanho tal que a quantidade de sangue parada dentro delas poderá gerar um coágulo e levar a uma trombose. Então, um dos maiores riscos das varizes, mesmo na ausência de dor, são as tromboses. Passando mais adiante, esses indivíduos poderão desenvolver úlceras, feridas na perna, manchas, inchaços e assim por diante. Portanto, é muito importante, sim, verificar e preventivamente visitar um vascular. O diagnóstico das varizes, ele é visual para o médico? Ele já olha, ele já sabe que ali tem varizes, ou é preciso de algum exame de imagem específico, um Doppler, algo colorido para mostrar o calibre daquela veia, como é que está? O que é importante ser feito? Na verdade, uma consulta bem feita, bem examinada pelo médico, né, com palpação, alguns testes, né, de retorno. Quer dizer, existem manobras que a gente testa as válvulas, existem alguns equipamentos que nos auxiliam na consulta, né, nos auxiliam a enxergar embaixo da pele, mas uma consulta bem feita, bem examinada, diagnostica cerca de 80% dos casos de varizes. Então, de fato, o diagnóstico de varizes é visual e a palpação. O Doppler, né, que muita gente acha que é o exame que vai fazer diagnóstico, ele não serve para fazer diagnóstico. Ele é um exame que, na suspeita de problema de circulação venosa, se pede para poder enxergar a parte interna da perna e aí sim analisar a extensão do problema e ver também se veias internas estão doentes. Então, ele é considerado um exame complementar. Ele não faz o diagnóstico. O diagnóstico quem faz é o médico na consulta. E isso é muito importante, porque muita gente vai, às vezes, num profissional, o profissional olha, pede um Doppler, achando que só com Doppler vai fazer o diagnóstico. É um ledo engano, porque muitas das varizes superficiais não aparecem no exame de Doppler. E é um exame que verifica não só as veias, mas as artérias também. Sim, quando a suspeita do problema é arterial, se solicita um exame das artérias, né? Então, para cada tipo de vaso estudado e para cada tipo de profundidade de vaso estudado, se usa uma programação do aparelho, né? Porque o aparelho ele emite ondas sonoras ultrassônicas, então é um som que nós não escutamos, por isso é ultrassom. Só que esse ultrassom tem diversas frequências. Então, de acordo com a profundidade do vaso a ser estudado, eu tenho que usar frequências diferentes. Então, quando eu vou estudar veias, eu programo o equipamento para estudo de veias, para artéria, programa para estudo de artérias. Se eu for estudar no abdômen, também tem que programar para o abdômen e assim por diante. Ainda sobre o diagnóstico, doutor Márcio, até onde são microvarizes e a partir de quando o problema já passa a ser de varizes e não mais micro? Aliás, começando nos vasos, né? Nos tais vasinhos. Aqueles vasinhos pequenininhos, né, que as mulheres olham e acham antiestéticos e querem, entre aspas, secá-los, né? Eles, na verdade, são capilares que ficaram aparentes. Capilares são os menores vasos que existem no nosso corpo e é o primeiro caninho, né, o primeiro cano que recebe o sangue usado. É que nem o cano que sai da pia do banheiro. Então, a gente usa a água da torneira, essa água entra por um ralinho e vai para um primeiro cano. Aquele lá é o capilar da sua pia. Então, a mesma coisa na gente. Esse capilar que nós temos, eles são invisíveis, eles são microscópicos. Só que esse cano que sai da pia entra na parede num cano maior. Esse cano maior equivale a nossas
veias, né? E se essa veia está congestionada, ou seja, ela não consegue transportar o sangue, haverá o quê? O transbordamento do outro cano. Se o cano da parede está entupido, a pia transborda. Como na nossa perna não existe como transbordar o sangue, esses vasinhos se dilatam. Então, aqueles vasinhos não são necessariamente algo estético, apesar de incomodar esteticamente, eles podem ser a luzinha vermelha que acendeu, dizendo que uma veia que está embaixo da pele não está funcionando adequadamente. Então, essa veia, quando começa a se dilatar, ela ainda é pequena, mas já é doente, leigamente a gente chama de microvarizes, são varizes pequenas, né? Mas o termo técnico, elas são veias reticulares, são as microvarizes. Se nada for feito, essas veias continuarão crescendo até o ponto de se transformarem no que a gente chama de varizes propriamente ditas. Aí elas já têm um calibre maior, de cerca de 3, 4 milímetros ou até mais, e aí elas são realmente varizes propriamente ditas. E é nessa fase que elas já podem trazer complicações. Voltando a falar do exame de imagem, o Doppler, doutor Márcio, sem fazer nenhum tipo de alarde, até porque esse é um exame fundamental, mas assim, apenas uma constatação. Por que em alguns casos, na hora do exame, determinados pacientes acabam ficando enjoados, ficam tontos, meio que passam mal, tem gente até que desmaia? Isso é comum. Às vezes, até na minha sala de exame, o paciente ele fica, a gente chama de, fica impressionado, né? Ele tem o que a gente chama de lipotímia, a pressão cai. Então, são realmente pacientes mais sensíveis, né, a ouvir os problemas, então eles passam mal. O exame não causa nenhum dano, ele é um exame não invasivo, é como um ultrassom comum. Né? As mulheres estão muito acostumadas a fazer ultrassom de abdômen para ver útero e tudo mais. É um exame igual, só que é feito nas pernas. Mas como o paciente tem que ficar de pé um tempo mais longo, porque tem que ser analisada veia por veia, então muitas vezes o indivíduo ele tem a pressão, a queda de pressão e ele passa mal. Mas não é causado pelo exame, isso é um problema emocional. Não, mas é interessante, porque o paciente praticamente não vê o exame, ele está de pé ali, aí aquele transduto vai passando, tem um apertamento eventual ali para fazer algum tipo de checagem, talvez seja esse o momento que tenha esse leve mal-estar. Percebo que você está bem por dentro. Sim, estudei o assunto. Mas é isso mesmo, é isso Sim, mesmo. sim. Às vezes ao encostar também o sensor lá do aparelho, se a pessoa tiver uma inflamação em vez, aquilo realmente pode doer um pouco. Então, tudo isso daqui mexe com o emocional do paciente. Não, até vou ter que contar aqui a experiência. Enfim, já fiz esse exame, evidentemente, né? Então, e eu passei por essa situação e não entendi exatamente o que estava acontecendo, mas passei mal, levemente, assim, aquela situação de enjoo e uma leve sensação de desmaio, né? E aí fiquei curioso de saber, a pessoa ali que me atendeu e fez o exame deu alguma explicação, entendi, e aqui nada melhor do que a gente abordar com um especialista a respeito dessa questão. É por aí mesmo. Por aí mesmo, né? Um outro ponto, doutor Márcio, esse é um assunto que geralmente preocupa as mulheres, né? Porque envolve a parte estética, né? Só que a gente não deve olhar isso só esteticamente, a gente tem que ver isso do ponto de vista funcional, o que isso pode causar de problemas sérios para a saúde. Como os homens geralmente não estão ligados na parte estética, deixam isso para trás, né? Ou os homens já estão mais indo, já que eu dei o meu exemplo aqui, já estão indo ao consultório para fazer os exames necessários e ver se está tudo bem. Como a doença varicosa ela está muito ligada aos hormônios femininos, os hormônios femininos são vasodilatadores, então nós temos 3 mulheres com varizes para cada homem com varizes. Então ela dá mais em mulher do que em homem. Agora, é fato que nós, homens, somos um pouco mais medrosos que as mulheres no tocante a procurar médicos. Como varizes não doem, então cerca de 60% dos pacientes que têm varizes não sentem dor,
eles acham que é só um problema estético e acabam não procurando médico por medo. Os homens, além do fator masculino não querer procurar médico, ainda tem muita gente com pelo nas pernas e às vezes não vê as veias ou as varizes e acabam não indo. Mas você tem razão, o homem moderno já está se preocupando um pouco mais com a saúde e, de fato, eles têm procurado o vascular com mais frequência. Isso eu tenho notado na minha vida, no meu dia a dia. Crianças podem ter varizes também? Podem. É uma situação muito rara, mas geralmente são ligadas a problemas genéticos. Porque o que acontece? As varizes, a dilatação das veias, a gente diz que elas são primárias. Primárias porque elas dilatam sozinhas com o efeito da gravidade, né, e da pressão dentro das veias. Geralmente isso ocorre depois da puberdade em mulheres com a circulação do hormônio. Porém, essas varizes podem ser causadas por outros problemas. E existe uma doença muito rara que ocorre, que é congênita, ou seja, a pessoa já é de nascença, já nasce com isso, que é uma síndrome chamada Klippel-Trenaunay. É uma má formação das veias e artérias, principalmente numa das pernas, e isso acaba aumentando a pressão nas veias, e você acaba vendo jovens não, crianças mesmo, 8, 10 anos, já com varizes. Então, é uma doença raríssima, que é bom ser diagnosticada cedo, porque ela pode levar ao gigantismo daquele membro, ou seja, a perna pode crescer mais do que a outra. Então, nesse caso, sim, existem crianças com varizes, mas é muito raro. Nossa conversa hoje com o Dr. Márcio Steinbruch, cirurgião vascular, angiologista do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, nosso primeiro programa sobre saúde, bem-estar e comportamento de 2023. Uma parada rapidinha, a gente vai tomar um golinho de água aqui cada um, né, Dr. Márcio? A gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, programa Gente que Fala no ar, edição de quarta-feira, aqui pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Imagens no Instagram, no Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Quarta-feira, sempre assuntos de saúde, bem-estar e comportamento. Esse é o primeiro programa do ano sobre saúde, bem-estar e comportamento, e a nossa conversa com o Dr. Márcio Steinbruch, cirurgião vascular, angiologista do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Márcio, um ponto bastante importante, sensível, delicado até de a gente lidar, em relação às coberturas dos planos de saúde para as varizes, porque tem coisas que são, de fato, estéticas e tem coisas que são, de fato, funcionais e podem prejudicar a saúde. Como é que os planos de saúde estão lidando com isso? Como fazer o diagnóstico porque tem gente falando, nem vou no médico porque eu não vou conseguir tratamento, e não é por aí, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque as varizes são questões que a gente deve verificar, porque, como a gente já explicou até aqui, as implicações para a saúde são importantes, né? Como eu disse inicialmente, né? As varizes não são apenas um problema estético, né? Então, com a modernidade, com trabalhos e uma série de publicações, se conseguiu demonstrar, principalmente para os planos de saúde, que o tratamento das varizes não é um problema meramente estético.
há muitos anos atrás, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de conseguir as autorizações para as cirurgias de varizes, porque eles questionavam se era ou não estético. E hoje não, isso não é mais questionado. Obviamente que o seguro-saúde ele quer dificultar um pouco as coisas, quer defender o seu, então ele impõe algumas condições e algumas comprovações para liberar o procedimento, né? Agora, eu diria que não existe tratamento estético dentro do problema de varizes. Mesmo a aplicação dos vasinhos, né, a escleroterapia, como nós chamamos, apesar de ter um efeito estético, ele também é preventivo. Então, ele previne... Logo previne problemas de saúde. Exatamente, porque as pessoas não imaginam, se não fizer absolutamente nada com aqueles vasinhos, eles não imaginam onde chega o problema dos vasinhos. Ninguém tem ideia. Eu não tenho problema com estética e tal. Aí vai passando o tempo e quando a pessoa chega numa idade muito avançada, aqueles pequenos vasinhos que estavam na pele se dilataram tanto, mas tanto, não que eles virem varizes, mas eles viram verdadeiras bolhas de sangue e qualquer encostão, qualquer machucadinho faz com que aquilo sangre muito. Então eu recebo, às vezes, no consultório, pessoas já numa idade avançada que tiveram sangramento, às vezes, até do nada. Aconteceu espontaneamente, porque ela tinha aqueles vasinhos e nunca foi atrás de tratamento. Agora, como eu disse anteriormente, a presença dos vasinhos, né, cujo nome técnico é telangiectasias, a presença dos vasinhos geralmente dá a conotação de que existe um problema na drenagem daquela região. Então é importantíssimo cuidar, sim, não só pela estética. Agora, com relação aos planos de saúde, como eu disse, hoje eles criam alguma dificuldade para liberar as coisas, mas desde que seja comprovado com exame e com relatórios, eles liberam numa boa. Apenas o tratamento escleroterápico, né, as aplicações, é que a grande maioria não dá cobertura. Alguns planos têm alguns aditivos contratuais que liberam isso, mas mesmo assim não é uma cobertura tão boa, mas a grande maioria não dá cobertura por considerar estético. Sim, e a escleroterapia, já que o senhor falou a respeito desse tipo de tratamento, é específico para lidar com os vasos aparentes. Na verdade, a escleroterapia ela também teve uma evolução ao longo dos anos, né? Antigamente se faziam as aplicações, né, com a seringa, agulhinha, injetavam-se substâncias que eram esclerosantes, né, que irritavam a parede do vaso, para ele, entre aspas, secar e sumir, né? A substância mais utilizada até hoje é a glicose, numa concentração de 75%. Ela é inócua ao organismo e é muito boa no efeito que ela faz. Porém, de forma mais moderna, tem se usado o laser. Então, o laser ele veio para ajudar no tratamento e, com isso, se consegue pegar até pequenas varizes, coisa que com a aplicação não se consegue, né, com a injeção. Então, o laser ele veio hoje para pegar pequenas varizes, eu chamaria de microvarizes, até cerca de 2, 3 milímetros, evitando muitos procedimentos cirúrgicos. Mas ele não acabou com a aplicação tradicional da seringa, né? Normalmente se associam as duas técnicas para que haja uma potencialização do tratamento. Então, hoje em dia não existe desculpa de não fazer o tratamento. A modernidade facilitou muito. Muito mesmo, muito. Agora, quem quer, entre aspas, né, secar os vasinhos, fazer com que eles sumam, tem que se planejar, tem que fazer antes. A gente está agora no verão, quem se antecipou, porque feito o tratamento, não pode tomar sol, vai na praia, vai na piscina, esquece, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, hoje, com os métodos mais modernos, a pessoa pode até tomar sol num prazo curto, mas o problema maior não é o sol durante o verão. É o prazo curto, né? Vou ficar na praia 10 minutos. Exatamente. O tratamento... Veja, a pessoa que tem um problema que acha ser estético na perna,
ele quando vai ao médico, ele sempre chega falando, doutor, eu tenho uns vasinhos, não sinto dor, é só estético, eu queria secar. Se o médico deitar o paciente já começar a fazer a aplicação, ele está errado. Isso não existe. Isso é completamente errado. A todo problema existe um diagnóstico a ser feito. Então, o indivíduo chega com vasinhos na perna, o médico ele tem que examiná-lo, primeiro conversar, saber um pouco sobre os hábitos. Segunda coisa, examinar o paciente em pé, com a pressão da gravidade, e verificar se não existem varizes. Além disso, olhar com outros aparelhos. Hoje existe um equipamento que se utiliza de uma tecnologia chamada realidade aumentada. Ele consegue enxergar vasos, varizes, que estão abaixo da pele que os olhos não enxergam. E, mais adiante, fazer um Doppler. No momento em que eu tirei a dúvida sobre todos os vasos, esse indivíduo só tem os vasinhos, aí sim eu posso proceder ao tratamento. Mas, se existirem veias alimentando esses vasos, varizes alimentando esses vasos, eu tenho que tratar primeiro as veias mais grossas, depois os vasinhos. Então, muita gente chega no médico e toma um susto. Mas, doutor, eu só vim aqui para secar os vasinhos, não tenho dor. Mas a senhora tem problema. Se não tratar o problema, não limpa os vasinhos. Então, essa situação é comum? Perdão? Essa situação é comum? Muito comum. Muito comum. Todo mundo acha que se resolve tudo com laser ou as aplicações. E não é bem assim. Não é bem assim. A cirurgia de varizes é uma intervenção ali para a correção daquela válvula que o senhor já explicou, a abertura e o fechamento dela, ou aquela veia removida? O que acontece nessa cirurgia? A cirurgia das varizes, ela na verdade é feita para remover as veias doentes. Nós temos no nosso organismo uma reserva muito grande de vasos sanguíneos. Se você pegar todos os vasos sanguíneos do organismo e juntá-los, a somatória vai dar 3 voltas em torno da Terra. Nós temos cerca de 120 mil quilômetros de vasos sanguíneos no nosso corpo humano. Quando nós temos... E outra coisa, nós temos um conteúdo, o sangue, o conteúdo muito menor que o continente. Quer dizer, os vasos. Nós temos muitos vasos fechados que servem como estepe quando um outro vaso se estraga. Então, quando uma veia fica doente e vira uma veia varicosa, o sangue não consegue circular adequadamente lá dentro. O que acontece é justamente uma outra veia se abrir para dar caminho a esse sangue. Então, aquela veia doente já está sendo substituída por outra. O problema é que aquela veia continua represando sangue, continua crescendo e continua causando risco de complicações. Por isso tem que ser feita a sua retirada. Porém, hoje em dia, as técnicas são muito pouco invasivas. Hoje em dia se faz uma cirurgia de varizes, por pior que seja, sem nenhum corte. As varizes são todas tiradas artesanalmente através de pequenos furos de agulha e com o auxílio de uma agulhinha de crochê elas são retiradas por esses furinhos. É um artesanato grande. E até mesmo as temidas safenas, quando elas têm algum problema, que antigamente tinha que arrancar fora, e era isso que deixava a cirurgia mais temerosa, hoje em dia, com laser endovascular, se resolve tudo. Também através de furinhos, um cateterismo da veia, ela é fechada por dentro. Ou seja, uma cirurgia de varizes hoje, por maior que seja, o indivíduo opera de manhã, à noite está em casa, em cerca de 3, 4 dias já está voltando às atividades cotidianas, não jogando bola, mas já volta a poder trabalhar. Era nessa questão da safena que eu gostaria de chegar, doutor Márcio, porque se na cirurgia de varizes aquela veia é removida, ela é extraída e os vasos fazem a função de substituição, esses vasos que fazem a volta na Terra, como é que faz quando se tem varizes com a veia safena
que é uma veia importante, por exemplo, para se fazer uma ponte de safena para quem tem um problema cardíaco. Isso é um folclore, né, da questão de que não se pode tirar safena porque pode precisar para o coração. Como eu já expliquei tempos atrás, a safena não é a veia mais importante da perna. Ela é uma veia importante, mas não é a mais importante. Eu costumo brincar que o nosso sistema de veias superficiais na perna corresponde a um mapa viário de São Paulo. E nós temos uma avenida comprida que é a safena, né? Quem não conhece a Avenida Sapopemba, né? Quem não é de São Paulo não vai saber, mas é uma das avenidas mais longas, ou a mais longa, de São Paulo. Se houver interrupções no meio dela, ou ela inteira, você consegue chegar no seu destino usando outras ruas paralelas. A mesma coisa ocorre quando a safena está com problema. Então, se a safena está insuficiente, o sangue está parado dentro dela, as outras veias paralelas fazem esse trabalho. O problema é que a safena, por ser longa, ela pode acumular uma quantidade de sangue maior, podendo causar complicações maiores. Então, uma trombose numa veia safena é mais fácil, por exemplo, de dar complicação de embolia pulmonar. O coágulo solta e vai para o pulmão. Agora, a questão da sua retirada, ela não vai fazer falta. Hoje em dia, o tratamento da safena está sendo através de laser. Então, se faz o laser endovascular. Mesmo uma cirurgia que envolva safena, não existem cortes mais. Então, é introduzido através de um furinho de agulha, um catéter, uma fibra ótica dentro da veia safena, com ultrassom na cirurgia é posicionado aquele catéter e ele vai fechar por dentro a veia os trechos que estão doentes ou ela inteira, se estiver ela inteira doente. Agora, por que ela não serviria para usar no coração? Porque uma veia dilatada, veia safena doente, significa que a parede dela já não aguenta mais pressão. Uma artéria, quando a gente mede a pressão, a gente fala assim, eu estou com 12/8, ou 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão dentro de uma artéria, ela pode chegar a 110, 120, 130 milímetros de mercúrio. Já a pressão dentro de uma veia é de cerca de 40 milímetros de mercúrio. Então, você imagina que uma artéria, ela tem a parede mais espessa, que é para aguentar justamente a pressão dentro dela. Então, se eu usar uma veia safena doente, ela não vai aguentar a pressão e eu perco a cirurgia. Então, ela não serve. Uma veia safena doente não serve para usar no coração. Além do que, hoje em dia, as angioplastias estão fazendo o papel da revascularização do coração e existem outros substitutos que não só a safena, no caso de ter que fazer uma ponte. Então, isso é um folclore. Veia safena doente não serve para o coração. Sim, ficou claro o folclore, mas eu vou entrar num outro ponto agora, então, relacionado com a safena. Não é por ela que é introduzido o catéter para fazer o cateterismo, que é um exame fundamental para encontrar as artérias obstruídas do coração? Não. Não. Não, não. A safena é uma veia que corre por baixo da pele. Quando ela chega na virilha, ela entra formando uma bengalinha, ela entra e se encontra com uma veia chamada femoral. Essa, sim, é a veia mais importante da perna, que ela drena 80% do sangue da perna. Para se fazer os tratamentos de angioplastia no coração, você não sobe pelas veias, você tem que subir pelas artérias. Então, o que é puncionado na região da virilha da pessoa que vai fazer o cateterismo é a artéria femoral e não a veia. Então, ele sobe por essa artéria, passa pela artéria ilíaca, que é aqui na região perto do umbigo, aí entra na aorta e aí vai até lá em cima, quando chega pertinho do coração, ele entra nas coronárias. Geralmente, a exploração das artérias do coração, eles preferem entrar pelo braço e não pela perna. E mesmo que se vá fazer um trabalho venoso
né? Às vezes eu tenho que tratar alguns problemas internos de veia, a gente também não entra pela safena, entra pela veia femoral. Essa não é mexida na cirurgia de varizes. Quais são as chances de se escapar de uma cirurgia de varizes, por mais tecnológicas que as coisas estejam hoje, e simplificando todo o processo, uma situação menos invasiva? Quais são as chances? Porque existem pomadas capazes de eliminar vasinhos e até varizes, ou não? Não, isso também é O folclore também. Não é nem folclore, isso aqui é enganação, pelo amor de mentira, Deus. mentira pura. É mentira, é mentira. Veja bem, não existem cremes que tratem as varizes e que façam sumir vasinhos e coisas do gênero. Não existe. As varizes são um problema mecânico das veias. Imagina uma mangueira de borracha que você usa para regar o jardim e, por algum motivo, você tem um defeito no meio dela e começa a formar uma bolha naquela mangueira. Aquela mangueira, se começar a formar um monte de bolhas, um monte de dilatação, ela não volta mais a ser uma mangueira normal. Você vai ter que jogar fora aquela mangueira e comprar outra. Certo? É isso que acontece com as varizes. As veias se dilatam, elas não servem mais, não funcionam mais, então elas têm que ser retiradas. Ponto. Para isso, existem várias técnicas. Então, dependendo do calibre, pode-se usar o laser transdérmico, que aí acaba não precisando operar. Existem algumas técnicas de escleroterapia através de espuma, mas essa técnica é usada para veias mais profundas e quando o indivíduo não tem condições para fazer uma cirurgia, não é condições financeiras, mas condições de saúde para fazer uma cirurgia, né? E agora, existem sim alguns cremes com alguns princípios ativos, mas que ajudam a hidratar a pele, porque as varizes podem ressecar a pele, ajudam a hidratar e a amenizar sintomas. Mas resolver o problema, não existe remédio que cure as varizes. As varizes são um problema eminentemente cirúrgico. É a mesma coisa que dizer assim, eu tenho cárie nos dentes, será que existe um comprimido que vai tratar a minha cárie? Não. Vai ter que passar o motorzinho, vai ter que abrir, às vezes tem que anestesiar para tratar aquele buraco. As varizes são a mesma coisa. As varizes eu costumo dizer que são as cáries das veias. Então tem que cuidar. Boa comparação, boa ideia também. Vamos tentar aqui trazer o doutor Pasquale para essa conversa, o doutor Pasquale Cipro Neto. Vamos lá. A gente fala em varizes, né? Dá a impressão de que varizes é um termo, ele é plural, mas dá a impressão que se refere a uma coisa só, né? Uma coisa só é variz, não é isso? A pessoa tem uma variz ou ela tem várias varizes? É que, na verdade, a gente acabou usando de forma coloquial, né? Vamos usar já o Pasquale, nosso querido professor. Então, de forma coloquial, a gente acabou usando como um sinônimo da doença varicosa o termo varizes, que dificilmente a pessoa vem num consultório, dificilmente a pessoa que tem varizes tem uma variz só. A gente pode se referir a uma das veias varicosas como uma variz, mas a gente acaba dizendo que o indivíduo tem varizes porque geralmente ele tem um monte. É raríssimo você ver uma pessoa com uma só, a não ser que tenha tido um trauma, bateu, machucou aquela veia e ela se tornou uma variz. Mas é muito difícil. Então a gente acabou usando o termo varizes para nomear a doença. Sim, diferente de nariz. Nariz é um só e cada um tem o seu. Exatamente. Medicina do trabalho, como é que observa a questão das varizes? É uma doença ocupacional, doutor Márcio? Sim, ela é considerada uma doença ocupacional, justamente por aquele problema de se ficar muito tempo em pé ou sentado. Então, indivíduos que sejam propensos a ter varizes, eles poderão desenvolver em virtude da profissão, mas, veja bem, mesmo pessoas que não tenham informação genética também podem desenvolver as varizes. Então, é muito importante
que as profissões que se tem que ficar muito tempo em pé usem como equipamento de proteção individual, né, o conhecido EPI, usem meias elásticas. Então, é o caso de policiais femininas, porque a mulher tem mais varizes que homem, aeromoças, indivíduos que fiquem muito tempo de pé, cirurgiões, dentistas, e lojistas, e todo esse tipo de profissão que depende muito de ficar de pé, é importante o uso de um EPI com uma meia elástica. E fazer caminhadas também, existem alguns exercícios para fazer. Numa outra conversa nossa aqui, doutor Márcio Steinbuch, a gente falou sobre as meias elásticas e eu te perguntei para que a gente fizesse um alerta, porque tem gente que já sai usando uma meia elástica aí inadvertidamente, sem a orientação. E quem tem problemas arteriais não pode usar uma meia elástica. Então, você tem que passar pelo médico para saber qual é a situação da saúde arterial, e se você apertar as artérias e elas têm insuficiência, pode levar a um grande problema, até ao risco de morte, né? Ele pode levar a um risco de perda do membro também, né? Você tem toda a razão. Meia elástica não é aquela meia que você chega na farmácia, me vê aquela marca de meia. Ok, que compressão será que é? É aquela média compressão. Que tamanho? Não sei, como eu sou meio gordinho, me dá G. Então, tá errado. Meia elástica, ela tem pelo menos 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a compressão. A compressão é expressa em unidades de pressão, que é o milímetros de mercúrio, né? A gente lembra do colegial, né? Então, milímetros de mercúrio. Então, nós temos a suave compressão, que vai de 15 a 20 milímetros de mercúrio, a média compressão, que vai de 20 a 30, e a alta compressão, que vai de 30 a 40. Para cada tipo de problema, existe a indicação de uma compressão adequada. Então, isso só quem vai saber é o cirurgião vascular. Segundo parâmetro é o tamanho da meia. Se ela é pequena, média, grande, se ela é 1, 2, 3, não importa. O tamanho da meia influencia. Porque se eu for tamanho P e comprar tamanho G, a pressão já não vai ser aquela que a meia me oferece. Então, é importantíssimo a medida das pernas. Então, existem medidas específicas de pontos da perna para que se saiba qual o tamanho adequado. E o terceiro parâmetro é a altura da meia. Então, dependendo da doença, da patologia, vai se usar uma meia até o joelho ou até a coxa, e assim vai. Na maioria dos casos, principalmente em varizes, é o suficiente a meia até o joelho, porque ela age justamente no nosso segundo coração, ajudando a bombear o sangue venoso, né? Mas existem outras doenças, né, que a perna incha muito, e aí tem que usar até em cima. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Doutor Márcio, nosso tempo já praticamente esgotado, eu vou pedir a sua... Pois é, infelizmente. Como passa rápido, né? Eu vou pedir aqui, antes da sua despedida, a gente está, mas tudo bem breve, a gente está no período das férias, das festas ainda, as pessoas estão se divertindo e as emergências acontecem, né? Nessa fase do ano. Numa emergência vascular, como agir? Bem brevemente agora nesse período, e aí na sequência a sua despedida, a sua mensagem para 2023 para a nossa audiência. Veja bem, a situação mais grave que pode existir é uma trombose. Então, o indivíduo começa a ter uma dor repentina na perna, principalmente batata da perna, como se tivesse levado uma pedrada, incha a perna e ela fica endurecida. Primeira coisa a fazer é procurar um pronto-socorro. Não tem muito o que fazer naquele momento. Até chegar um pronto-socorro, deita e levanta a perna. Mas vá a um pronto-socorro para que se façam os diagnósticos diferenciais. Aquilo pode ser uma distensão muscular também, mas tem que fazer um Doppler. E outra situação, às vezes, pessoas que tenham varizes, é muito comum no calor, sangramento. Então, se elas tiverem um sangramento de varizes, primeira coisa a fazer é deitar e levantar a perna. Encosta numa parede, deixa ela bem levantada e pedir para alguém comprimir o local. Isso para o sangramento e imediatamente procurar também um serviço de urgência para poder fazer as manobras corretas lá. Eu diria que essas são as duas situações mais sérias que podem ocorrer durante o verão. Sua despedida e seus canais, doutor Márcio. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço mais uma vez estar com vocês, é um prazer e é uma honra ser o primeiro programa do ano. Isso, para mim, é fantástico.
Para aqueles que tenham mais dúvidas, já que 1 hora de programa é pouco, vocês podem entrar nas minhas redes sociais, @livredevarizes, que é o meu Instagram, e o www.livredevarizes.com.br, que é o meu site. Todos eles existem canais para fazerem perguntas e eu tenho o prazer de respondê-las uma a uma. E para vocês todos, uma boa tarde. Muito obrigado, Dr. Márcio Steinbruch, cirurgião vascular, angiologista do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, nessa nossa conversa aqui de quarta-feira, esse espaço sempre voltado para a saúde, para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, e hoje aprendemos muito sobre varizes, sobre o nosso sistema circulatório. Obrigado pela presença, feliz ano novo, saúde e alegria, Dr. Márcio, a gente volta a se ver aí ao longo de 2023. Programa Gente que Fala é realização da ABECOM, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você, do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, aqui pela AltV, também pelas nossas redes sociais. Abraço a todos. Tchau, até amanhã.